Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre: você é rico? Já quero aproveitar para te convidar para mandar alguma mensagem para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Quero muito saber o que você está achando do podcast, se você quer fazer alguma contribuição. Então, já deixo aqui esse WhatsApp para que você nos envie uma mensagem sobre ele. E quero já conversar com vocês sobre essa pergunta. Por que eu resolvi gravar esse podcast? Em uma das minhas olhadas lá no Insta, e quero aproveitar para te convidar para me seguir no meu Insta lá, no eu.fernandagonçalves, e peguei um recorte de um vídeo do Luciano Huck falando que na concepção dele é rico quem é dono do seu próprio tempo. E achei forte, sabe, essa resposta dele e me fez refletir muito sobre alguns pontos que eu gostaria aqui de colocar para vocês, né? Primeiro, me trouxe a reflexão de: será que eu sou dona mesmo do meu próprio tempo? E se eu sou dona do meu próprio tempo, para quem eu estou entregando ele? Eu tenho consciência para quem eu estou entregando esse meu tempo? Acho importante, né, a gente refletir sobre isso, porque muitas das vezes a gente entra no automático de só fazer, e o fazer muitas vezes é só uma forma da gente se sentir ocupado e pouco produzindo. É muito diferente estar ocupado e estar produzindo. Eu posso estar ocupado, né, rolando horas, por exemplo, no Instagram, ou eu posso escolher estar produzindo um conteúdo, estar lendo, estar fazendo alguma coisa, né, que me mostre que eu estou realmente usando bem o meu tempo. Agora, gente, quando a gente olha para essa verdade, né, eu sou dona do meu tempo, isso é tão precioso, a gente refletir sobre isso em qualquer faixa de idade de vida, sabe? Porque a gente começa a olhar como a gente tem empregado o nosso tempo, né? Como que a gente tem usado, com quem a gente tem usado, em que situações. E se a resposta for: não, realmente eu sou muito pobre porque eu não sou dona do meu tempo, as outras pessoas que são donas do meu tempo. Acho que há tempo de olhar para isso e ver como que faremos essa mudança. E olhar isso de um viés de que há tempo para tudo. E se há tempo para tudo, talvez antes de ouvir esse podcast não tenha sido necessário, né, fazer essa reflexão. E agora, de repente, chegou o momento de pensar sobre isso, né? Ser rico do que o dinheiro não pode comprar. Será que para quem você está entregando o seu tempo, se a gente for falar aqui, por exemplo, de trabalho, né? A gente vende a nossa hora. E se a gente for pensar hoje, né? Se você que está me ouvindo for pensar hoje: poxa, eu estou vendendo a minha hora de trabalho para uma empresa que tem os mesmos valores que eu. Eu sinto propósito, né, quando eu vou trabalhar. Eu me sinto uma pessoa que está servindo, contribuindo com os outros, com a comunidade, enfim. São perguntas que são importantes a gente olhar. E se responder com sinceridade, né? Por mais que a resposta que você vai ter, às vezes, vai meio que te decepcionar, né? Quando você traz essa clareza. Mas
mas exatamente sobre ter essa clareza. Exatamente sobre olhar o que está acontecendo com autenticidade, né? E com clareza para você poder saber, a partir de então, o que fazer com essa informação. Que antes você não estava enxergando, que antes você não tinha clareza. Então é muito, gente, a gente olhar daqui por diante. Daqui por diante o que eu faço? Daqui por diante, o que eu devo mudar? O que deve continuar na minha vida? É importante a gente fazer esse tipo de reflexão para que a gente esteja cada vez mais presente, sabe? Na nossa vida mesmo, de uma forma geral. Aproveitando de verdade, sabe? Se sentindo vivo nesse movimento da vida. E uma das coisas que o Luciano falou nesse recorte de vídeo, que eu também achei bem legal, é que ele deu o exemplo, né, que um barco ou um navio, ele não afunda com a água que está à volta dele, mas sim com a água que está dentro. E aí ele aproveitou e fez uma analogia com os nossos pensamentos. E é muito importante a gente ter consciência também dos nossos pensamentos, né? São os nossos pensamentos que nos afundam, às vezes nos levam para lugares que não são muito legais. E às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nem tem essa consciência. Quando a gente vê, a gente já foi para esses lugares que não são legais, a gente se tornou pessimista, extremamente pessimista, a gente só vê o lado ruim das coisas, a gente só vê o copo meio vazio, e a gente não se deu conta que a gente não cuidou desses pensamentos, que a gente deixou que os pensamentos que não são tão legais dominassem a nossa vida. Mas digo, de novo, né, como nada por acaso, você não está ouvindo esse podcast por acaso, talvez seja o momento de olhar para esses pensamentos, para essas emoções que não são tão legais, aprender a acolher e aprender a mudar esses pensamentos. Aprender a, vamos pensar de uma forma diferente? Ou se essa situação não é tão boa, o que eu posso tirar de bom disso que está acontecendo? Porque eu já falei em outros podcasts, e volto a repetir aqui, a gente não tem controle sobre o externo. A gente planeja, a gente trabalha, enfim, tem coisas que acabam dando certo, outras nem tanto, porque a gente não consegue ter controle sobre a realidade que a gente quer criar. E às vezes é até muito melhor do que a gente imaginou, mas às vezes também não é. E para tudo tem um propósito. Então, quando eu falo da questão do controle, esse controle sobre a minha ação, isso eu posso ter controle. Se eu começar a me autoconhecer, se eu tiver consciência, ou o controle de que pensamentos eu quero ter. Eu vou deixar esses pensamentos negativos me dominarem, ou eu vou mudar assim que eu perceber que eu estou com pensamentos negativos? Porque quando você começa a ter essa consciência que você está com pensamentos negativos, você pode mudar. Agora, se você não tem essa consciência, se automaticamente você vai se deixando inundar por esses pensamentos, e aí você vai naufragando, porque você não está nem com consciência do que está acontecendo, simplesmente você, né, vai deixando cada vez mais esse bloco de emoções negativas irem aumentando na sua vida. Então, quando a gente tem essa consciência, isso facilita para que a gente possa dizer para a gente mesmo, obrigada aí por esses pensamentos negativos, mas eu prefiro acreditar nesse pensamento. A gente precisa ter coragem de mudar, muitas vezes, algo, né, que a gente já alimentou há anos, sem consciência, no automático, vivendo um padrão inconsciente, um padrão que, da maioria, às vezes. Então, é claro, gente, que tem algumas coisas que podem ajudar a gente a diminuir esses padrões negativos mesmo, sabe? Por exemplo, tá? A TV aberta.
A TV aberta é um local onde é muito natural qualquer tipo de tragédia ou de notícia ruim ficar se repetindo em looping, né? E repete, é sempre a mesma notícia, sempre a mesma notícia. E se você tá ali o dia inteiro com aquela TV aberta, que tipo de pensamentos você acredita que você vai ter sobre a vida? Se você só tá ouvindo o dia inteiro desgraça, coisas ruins. Né? Então, a gente precisa olhar para o que a gente está alimentando também. Então, que alimento você está dando aí para o seu corpo? Além do alimento físico, né? O alimento de conhecimento, o alimento de informações. Então, a gente precisa se ajudar nesse aspecto. Né? O que eu deixo de ver, o que eu passo a ver, o que eu passo a consumir. O que eu escolho, né? E aí é um escolher com consciência. Né? Eu escolho, ao invés de ver uma TV aberta, ler um livro, ouvir um podcast, ver um vídeo, enfim. Quais são as escolhas? E quanto mais a gente começa a fazer escolhas mais conscientes, mais inteligentes, melhor pra gente, de uma forma geral. Não é que vai ficar tudo mil maravilhas e pronto, acabou. Mas isso vai te ajudar a olhar olhar os seus próprios desafios, sabe? Por um outro prisma, por um outro ângulo. Que muitas vezes por você estar contaminado por aquelas informações, aqueles pensamentos negativos, você não conseguir enxergar. Então dar a si própria a oportunidade de poder ter mais conhecimento, mas buscando de fontes onde você sabe que são fontes legais, que são fontes que vão realmente fazer diferença de forma positiva na sua vida. E a gente precisa, de novo, vamos falar do tempo, a gente começou lá no início do podcast falando sobre tempo. Você é dono do seu tempo. E aí, você tem usado o seu tempo com sabedoria? Né? Você tem usado o seu tempo para, por exemplo, servir num trabalho que você ama, que faz sentido para você, que faz seu coração pulsar? Ou você tem escolhido um trabalho só por questões financeiras? Sempre é só por questões financeiras. E aí você vai para esse trabalho por questões financeiras, você escolhe, porque é aquele que vai te remunerar melhor, mas você está sempre reclamando, você está sempre doente, você está sempre com problemas. Não, mas o problema não é o trabalho. O problema é que você escolheu um trabalho que não é o trabalho que faz o teu coração pulsar. Você não está feliz lá, você não ama o que você faz. E chegou o momento da gente poder olhar para isso. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente poder hoje ter a opção de trabalhar. A gente sempre teve. Só que, na verdade, as pessoas não tinham coragem. Hoje a gente vê, principalmente durante a pandemia, agora pós-pandemia, como que cresce o número de demissões. Porque as pessoas não querem mais perder tempo onde elas acreditam que não agrega, que não faz sentido para elas. Cada vez mais as pessoas têm pedido as contas, gente. Isso é uma realidade. Então, eu convoco todos vocês que estão ouvindo esse podcast a olhar para isso com todo carinho. Poxa, Fernanda, mas como que eu faço? Tem que pagar boletos. Eu sei, todo mundo tem que pagar boletos. É verdade, viramos adultos. Então, veja como você pode fazer isso de uma forma que você consiga se manter por um tempo, até você conseguir recolocação. Mas não é se manter nesse emprego que você não gosta, por exemplo, e viver sua vida reclamando, se vitimizando e não fazer nada para mudar. É sobre isso. Então, se a gente tem a consciência, se a gente acaba de descobrir, nossa, acabei de descobrir que eu não gosto do que eu faço. Ué, mas como assim? Você trabalhou 10 anos fazendo isso? Pois é, mas agora eu não gosto mais. Tá, então se agora você descobriu que você não gosta mais, que não tem nada a ver com você, você vai procurar, obviamente, olhar, né, sua parte financeira, o que você já guardou de dinheiro, o que você tem de investimento, enfim, se não tem, tem que começar a juntar, tem que pensar sobre. E o que você quer fazer, né, que também é muito importante.
E como que você quer usar melhor o seu tempo? Como que você quer ser cada vez mais dono do seu tempo? Então, essa reflexão e várias outras que eu fiz aqui durante esse podcast, eu considero muito importante, tá? Para que a gente possa trazer essa nova consciência para a nossa vida, com respeito, com amorosidade, com acolhimento, e olhar que há sempre tempo, né, de melhorar, há sempre tempo de poder expandir, há sempre o tempo de ser quem a gente veio para ser. É sobre isso que eu gostaria que você pensasse e olhasse nesse podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você é Rico? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99222 1003, colocando no assunto o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.